26. Mateus capítulo 26. A gente tem conversado aqui no mês de setembro sobre esse tema, Conectados pela Dor, e visto aqui em vários textos, pela manhã passeando alguns textos do Antigo Testamento e tarde e noite no Novo Testamento. E semana passada nós vimos em Mateus ainda, mas no capítulo 9, você pode, se perdeu, assistir pelo canal da igreja no YouTube. E hoje eu queria olhar com vocês, irmãos, Mateus no capítulo 26, a partir do verso 47 em diante. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47 até o versículo 56. Perceba que esse texto está dentro de toda uma história, de todo um contexto, que é a própria prisão, os momentos que antecederam a prisão do Senhor Jesus. E ele diz a partir do verso 47 assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amém. Amém. Esse é um texto que, como eu comecei falando, está dentro do contexto da prisão de Jesus. Jesus, enquanto esteve conosco, desenvolvendo o seu ministério, especialmente durante os seus últimos 3 anos, ele chamou 12 discípulos e comissionou-os a andar com ele, mas também queria enviá-los a pregar o evangelho do reino e também a curar enfermos e trazer o reino de Deus de uma maneira prática para a terra e para a vida. A gente sabe muitas histórias, porque Mateus, Marcos, Lucas e João vão narrar para a gente, provavelmente você conhece bem, diversas histórias, inclusive essa aqui, a que Jesus vivenciou com seus discípulos. Mateus, quando está narrando a história de Jesus, ele tem uma preocupação muito forte com ele. A preocupação é deixar claro, do início ao fim, que a vinda de Jesus e muitas outras situações que Jesus viveu aqui na terra era para que as Escrituras sagradas fossem cumpridas. Então você vê muito Mateus falando sobre o cumprimento das Escrituras sagradas. Ele diz essa expressão que nesse texto, pelo menos 2 vezes,
ela se repete dizendo para que se cumprisse as Escrituras. Muito próprio Mateus está falando isso, narrando as histórias de Jesus a respeito do seu reino. Antes de Jesus ser batizado por João Batista, a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está o quê? Próximo. Quando Jesus veio e ele foi batizado e o seu ministério começa, faz parte da sua pregação o anúncio de que o reino de Deus, ele o quê? Chegou até vós, chegou até nós. No entanto, quando Jesus falava sobre o reino de Deus para os seus discípulos e também algumas vezes para as multidões, mas especialmente aos discípulos, porque na dinâmica do ministério de Jesus, as multidões em torno dele, por onde ele passava, recebiam bênçãos, eram curadas, eram libertas, mas os ensinos de Jesus foram muito mais direcionados aos seus discípulos, aos 12 de uma maneira especial, talvez aqui há 3 ainda de uma forma mais do que especial, que foi Pedro, Tiago e João. Mas é verdade que havia um grupo de pelo menos 70 ou 120 que estavam ali de forma mais presente no ministério de Jesus, dentro daquela multidão imensa de milhares de pessoas que procuravam Jesus porque estavam sofrendo. E ouviam falar de que Jesus resolvia o problema do sofrimento e iam até Jesus para que o seu sofrimento fosse resolvido. Mas só que Jesus, quando falava de reino de Deus, aquelas pessoas entendiam que o que ia acontecer é que o Império Romano perderia o seu poder sobre Israel de uma vez por todas, e Israel voltaria a ser uma grande nação, como fora nos dias do rei Davi, ou ainda maior. Então, quando Jesus falava do reino, os seus discípulos entendiam mais ou menos assim: Jesus, quando percorrer toda a região aqui da Judéia, ele vai seguir até Roma e ele vai tomar o poder do Império Romano e vai estabelecer a verdadeira paz sobre todo o reino de Israel, e todo o reino de Israel será restaurado na terra. E alguns dos discípulos, inclusive, pensavam, de uma maneira muito própria, porque foram educados assim na sua cultura, dentro de alguns subgrupos dos judeus, pensavam eles que Jesus faria isso até mesmo utilizando armas para combater o Império Romano. Era natural que um judeu pensasse assim, e até mesmo porque os judeus eram, de todos os povos do Império Romano, um dos piores para o Império Romano conseguir dominar e subjugar, e um dos únicos que não aceitavam o Império Romano como Senhor sobre a sua vida. Não aceitavam porque para participar ou fazer parte desse grande império, não cabia dentro da religião judaica a ideia de adorar a Deus e adorar ao imperador ou aos outros deuses, diversos deuses daquela cultura. Não cabia também porque em muitos havia a expectativa e esperança de que finalmente um dia o Messias viria e restauraria o reino a Israel. Jesus veio, a história do nascimento de Jesus toda conta para a gente como o cosmos e como poderes aqui da terra se mobilizaram para tentar matar Jesus, mas Jesus sobreviveu a todas as situações que foram colocadas quando ele ainda era criança. Jesus cresce e, como mestre, aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. Só que de uma forma bem diferente, pelo menos na ideia do que aquelas pessoas tinham. E eu posso dizer também que é muito diferente da ideia de que muitas pessoas ainda hoje têm na mente a respeito de Jesus.
muito diferente até do que muitos têm na mente a respeito do ministério de Jesus, muitos dos que estão lá fora, que nunca tiveram acesso à Bíblia ou não gostam, nunca leram, e até muito diferente do que muitos pensam e estão dentro da igreja, foram formados dentro da igreja. E Jesus, no seu ministério, ele começa de uma forma diferente. Primeiro, ele chama para caminhar com ele 12 pessoas que não eram lá das melhores. No concurso que Jesus teria feito na sua época, ele escolheu as piores notas daquela época lá. Não foram as melhores notas. Não eram as pessoas mais preparadas para esse grande mover social, político que as pessoas tinham na cabeça. Chamou pessoas simples, não necessariamente pobres, mas pessoas simples de uma região simples. Chamou pessoas diferentes. E ainda mais que dentro daquele grupo havia um deles que era Judas. E Judas era o quê? Traidor. Jesus sabia ou não que Judas era o traidor? Sabia. Ainda dentre os 12 havia uma pessoa que iria traí-lo. Essa história que a gente leu vai mostrar para a gente alguns personagens dos 12, dentre eles o próprio Judas e também Pedro, que é esse que toma a espada e tenta contra um oficial que veio prender Jesus, cujo nome era Malco. Mateus não relata o nome para a gente, mas João mais na frente vai relatar. O fato é que Jesus chama 12, e enquanto Jesus estava com os 12, andando, viajando, ensinando, pregando, curando, Jesus, em um dado momento dessa história de 3 anos, provavelmente faltando 1 ano, ou depois de 2 anos de caminhada com os discípulos, começa a falar com eles o seguinte: pessoal, veja só, eu vou morrer. E não vou morrer assim, de repente não. A turma vai me pegar, vai me bater, vai me cuspir, vai me envergonhar na frente de todo mundo. Eles vão massacrar mesmo, bater na minha carne assim, até ela ficar completamente esmigalhada aos pedaços. E eu vou morrer. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Você acha que os discípulos, naqueles momentos, ouviam essa última frase de Jesus, quando ele dizia, ao 3º dia vou ressuscitar? Não, o que é que eles ouviam? Vou morrer. Jesus falou várias vezes. No Evangelho de Mateus, Jesus começa a falar a partir do capítulo 16. Você pode olhar lá no texto de Mateus, capítulo 16. No Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, Lucas diz para a gente que o semblante de Jesus mudou completamente. Era diferente. Parece que naquele momento a conversa, o ambiente, a característica de Jesus, a feição de Jesus, ela mudou completamente. Lucas diz que é porque ele resolveu de uma maneira muito firme ir até Jerusalém. Mas todos sabemos o que o esperava em Jerusalém. Era isso que ele já tinha começado a falar com os discípulos: eu vou morrer. Só que você imagine que Jesus chama 12, falando sobre o reino, e aqueles homens pensavam que o reino era uma grande manifestação poderosa, econômica, social, que iria dar um fim, um basta de uma vez por todas aos sofrimentos, às prisões e todas as desestruturas do povo de Israel dentro do Império Romano, iria libertar aquele povo de um jugo opressor, social, político, econômico e tudo mais. E agora Jesus está dizendo assim: eu vou morrer. Pedro, que é esse mesmo que aparece aqui no texto que a gente leu, diz a Jesus assim: de maneira nenhuma, Senhor. O Senhor está falando aí, mas não vai não. Eu
morre eu, mas o Senhor não morre. Sabe como é alguém que diz assim? Eu vou morrer, mas o Senhor não vai morrer, não. Ou talvez fosse hoje, Pedro diria, só se passar por cima de quê? Do meu cadáver. E quando Pedro falou isso, alguns versículos antes, Jesus diz assim, 3 vezes você vai me negar. Pedro começa a dizer a Jesus no capítulo 16 de Mateus assim, de maneira nenhuma vai te acontecer essas coisas todas. A resposta de Jesus para Pedro é, Pedro, arreda Satanás. Não porque Pedro estava ainda endemoniado naquele momento, mas porque a mente de Pedro funcionava como a mente das trevas, ou a mente do mundo que jaz no maligno. Arreda Satanás, porque você não cogita das coisas que vêm de Deus, você só cogita das coisas que vêm dos homens. E a história vai se repetindo, e parece que Pedro é esse cara que ele representa muito os demais, e ele bota o peito assim na história, a cabeça, a ponto até de levar muitas vezes algumas exortações duras de Jesus, mas ele fala, e ele fala o que ele está sentindo. O que ele está sentindo é, se o Senhor morrer naquela cruz, todo o projeto do reino de Deus vai estar acabado. E o nosso sofrimento, ele não vai ter fim, pelo contrário, ele vai continuar se perpetuando, como se perpetua há anos e anos. Talvez na mentalidade do judeu naquela época, primeiro século, ele está lembrando aqui, fazendo menções a quase 1000 anos de história, desde que o reinado de Davi se acabou, e depois Salomão, e após esses 2 grandes reis em Israel, Israel passou por um processo de muita turbulência, divisão, dispersão, domínio, e por tantos e tantos povos e tantas perdas. E Pedro está dizendo, não é possível que quando o Senhor veio, não vai dar fim ao meu sofrimento. Pedro age como muitas vezes nós agimos a respeito do sofrimento, ou como muitas vezes nós aprendemos, não por causa de uma mentalidade judaica, porque dificilmente alguém aqui tenha sido criado em Israel, ou criado debaixo dessa cultura e cosmovisão, da qual a gente está falando aqui, do Antigo Testamento, mas parece muito conosco a maneira de lidar com o sofrimento, porque a nossa mente está impregnada de pensamentos, de situações, de fugas, de desejos e de anseios, para que de uma vez por todas o sofrimento ele se acabe. Quando Pedro diz a Jesus assim, o Senhor não vai morrer, é como se ele estivesse dizendo, não cabe ao nosso Salvador ser crucificado e sofrer tamanha vergonha. Pelo contrário, o que cabe a um rei é a cadeira lá do Império Romano, é o poder. O que cabe a um rei é toda a glória que a gente pôde conhecer um pouco lá em Davi e que será ainda muito maior. Mas Jesus está muito resoluto a respeito de ir a Jerusalém e de morrer numa cruz, porque para Jesus o sofrimento ele se encerra quando ele vai até a cruz e leva sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Para Jesus o sofrimento tem um fim quando ele leva sobre si o castigo para que nós tivéssemos a paz. Para o discípulo naquela época, e como para nós hoje, é inconcebível esse tipo de pensamento. Até porque nós estamos pagando o que for preciso e necessário para que o sofrimento não chegue na nossa porta e para que no dia que ele chegar, nós estamos pagando o que for necessário para que ele vá embora.
Não é novo isso. É novo ou é nova a situação que nós temos no mundo, a psicologização, os consultórios, a autoajuda, as filosofias que de alguma maneira tentam salvar e resgatar a nossa mente, a própria valorização do corpo, que tem sido algo tão pregado e tão divulgado aí nesse século XXI, o cuidado, a vida fitness, a comida orgânica, o cuidado com a alimentação, com a saúde do corpo, com a saúde da mente. Isso é uma coisa, é um assunto muito natural na nossa época e muito comum. É comum nós vermos diversas academias em cada bairro, diversas pessoas correndo para lá e para cá, tentando cuidar do seu corpo, como também diversas pessoas gastando e pagando situações e outras pessoas, gurus, muitas vezes clínicas, consultórios, terapias, algumas coisas até alternativas, para de alguma maneira viver isso que tem sido pregado hoje em dia, que é chamado de saúde do corpo ou saúde da mente. Mas o que está por trás da saúde do corpo, dessa filosofia, da saúde da mente, no nosso século, é a mesma coisa que estava lá no coração de Pedro e dos judeus quando Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. Era a mesma coisa. O que estava por trás não cabe ao homem o sofrimento. Eu preciso acabar com ele. E eu vou fazer de tudo para que ele se acabe. Alguns investem sua vida num projeto, para que em tantos anos eu tenha uma condição de vida que não conheça mais o sofrimento. Só que hoje em dia isso é uma grande falácia e já tem sido tão divulgado e tão relatado para nós através de tantas pesquisas. Ter dinheiro, ser rico, milionário, não é a mesma coisa de ser feliz. Ter condições, ter uma vida estável, ter um bom emprego, ter uma boa família, ter a vida e as coisas no lugar, não é sinônimo de ter uma vida feliz, equilibrada. Pelo contrário. Sofrimento, o vazio e a quantidade de investimento que ainda é feito para que essa coisa que pesa no coração, para que o bem-estar volte para a minha vida, volte para a minha mente, volte para o meu coração, seja imediato. Eu sou até novo, apesar de não parecer. Mas, nos poucos anos que eu tenho, nesses 31 anos de vida, não ria não, que é verdade, viu? Se vocês tivessem rido, ia ser grande o constrangimento. Nesses 31 anos de vida, eu me lembro que nós perdemos muito a capacidade de esperar. Perdemos muito. E olhe que pessoas mais antigas, 50, 70, 80 anos, vão ter muito mais propriedade para falar. Mas eu não quero com isso demonizar a tecnologia, porque eu creio que há uma graça de Deus em todo esse desenvolvimento, e não é isso que eu quero falar. Mas você lembra quando a internet chegou na nossa casa? Quanto ela demorava para conectar? Quanto de paciência você tinha para que ela, finalmente, depois daquele barulhinho todo, você lembra daquele barulhinho que ela fazia? E de repente ela caía, e quando caía, era tudo de novo, como se fosse uma ligação, uma coisa assim, tão difícil. Os mais antigos vão lembrar a dificuldade que era para fazer uma ligação, o tempo que perdia para isso, o tempo numa fila de banco, o tempo para ir e vir em lugares aqui dentro da cidade, por falta mesmo de estrutura. Só que hoje em dia as coisas são tão instantâneas, esse mundo que é chamado de mundo líquido,
um mundo que é instantâneo, que está num movimento assim a 1000 por hora, que nós nem lembramos como era esse negócio de esperar. E a verdade é que quando há um pingo de atraso ou um pingo de situação difícil na vida da gente, até mesmo no celular, que é um aparelho, uma coisa simples que a gente usa tanto, mas até mesmo quando a internet hoje, o Wi-Fi, ele demora a funcionar, ou o 3G, e demora assim, talvez 10, 20, 30 segundos, e nós já ficamos sem paciência nenhuma para viver aquela situação. Quanto mais quando o sofrimento bate na porta, a angústia, o peso, a tristeza, muitas vezes a depressão, um desemprego, um problema relacional que está, de alguma maneira, sugando as minhas energias, as minhas forças, ou a possibilidade de um projeto que eu investi a minha vida toda, um projeto que eu dediquei-me completamente, eu me doei completamente, eu saí de casa, eu abri mão até da família para que esse projeto pudesse dar certo. Mas a possibilidade de todas essas coisas darem errado, mesmo quando elas ainda não deram errado, mas a simples expectativa e às vezes até o pessimismo de que as coisas vão dar errado, tem uma capacidade tão grande de derrubar a gente. E é verdade que as igrejas que pregam que o sofrimento ele deve acabar, elas estão se enchendo nas cidades do Brasil. Eu não estou falando dessas igrejas que é universal, pare de sofrer, dê dinheiro e tudo mais. Mas muitas e muitas e muitas outras, até com estrutura menor, até com um nome que não é tão forte, tão conhecido e tão rejeitado popularmente, tem crescido absurdamente, porque de alguma maneira você vem para cá, você investe sua vida nesse projeto e os seus problemas eles vão acabar. É assim que pessoas procuram igrejas evangélicas, procuram centros espíritas, igrejas católicas, procuram outros tipos de religião, procuram consultórios médicos, procuram academias, procuram consultórios psicológicos, procuram treinadores, coaches que de alguma forma vai me dar um upgrade na minha profissão, na minha vocação, procuram uma melhor escola, um melhor curso, um melhor relacionamento, alguma coisa que, experimentando ela, eu vou conseguir destruir aquilo que está quebrando com o meu coração. E é assim que Pedro está vivenciando essa história aqui. Jesus estava orando no Getsêmani, e enquanto Jesus orava, de uma forma, havia uma angústia tão grande sobre ele, como o próprio João relata para a gente no capítulo 18 do Evangelho, você pode olhar lá também, uma angústia tão grande que os discípulos percebem, e João descreve dizendo que ele se angustiou até a morte. Como aqui Mateus também diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Os discípulos sentiram isso. Mas você acha que isso foi suficiente? Pelo contrário, Jesus estava orando e Jesus chama os discípulos para orar. E quando Jesus chama os discípulos para orar, enquanto Jesus estava orando, o que é que os discípulos estavam fazendo? Você lembra? Dormindo. Amém? Dormir é bom, não é não? Especialmente numa reunião de oração dessa aqui, de madrugada. Jesus está lá orando, sua ação está pesada demais, mas os seus discípulos estão meio que rendidos, o corpo está rendido, a alma está rendida. Eles passaram, conforme João mostra para a gente, dos capítulos 13 ao 17, um bate-papo com Jesus assim, muito pesado.
E fora toda essa estrutura que eu já tentei montar para a gente aqui. Difícil demais. Jesus vai até eles e acorda eles dizendo assim: vigiai comigo. Você lembra por que Jesus falou isso? Ou qual é a continuidade desse texto? Você lembra, sem olhar aqui? Porque a carne é o quê? A carne é o quê? Fraca. Você pode olhar aqui no capítulo 26, dos versículos 36 ao 46, é justamente isso. Orai comigo, vigiai e orai comigo, para que não entreis em tentação. O espírito, ele é forte, mas a carne, na verdade, é o quê? Fraca. Provavelmente você já ouviu alguém dizer a você isso, a carne é fraca. Mas normalmente as pessoas falam esse versículo dizendo naquelas situações em que geralmente o pecado é sexual. Ou o pecado é uma espécie de mundanismo aí, em festa, em bebida, em sexo e tudo mais. É ou não é, irmão? Normalmente, quando se diz, olha, cuidado, porque a carne é fraca. Pessoas que não são criadas na igreja conhecem essa expressão e usam à beira de bar, de vários contextos como esse. Mas Jesus está dizendo para os discípulos que a carne é fraca, não no momento em que eles estão se debandando para ir ao mundo, para beber, para se prostituir. Mas Jesus está falando para eles que a carne é fraca em meio ao sofrimento. E deixa eu dizer a você, irmão, que o sofrimento pode ser uma excelente oportunidade e porta para Deus agir na nossa vida, mas o sofrimento pode ser também uma grande armadilha no nosso coração. E eu vou dizer por quê. Ela é uma grande armadilha, primeiro, porque há um movimento tremendo meu, não para encontrar Deus em meio ao sofrimento, mas para resolver o meu sofrimento. E para isso eu frequento reunião de oração, para isso eu vou na igreja, para isso eu vou ao que for necessário, e eu vou pagar, e vou vender bens, e vou fazer o que for necessário, para que o meu sofrimento ele seja abolido e encerrado de uma vez por todas. Mas tem uma segunda coisa também. O sofrimento ele é uma grande armadilha, porque de certa forma o ambiente do sofrimento nos coloca em evidência e pessoas ajudam, pessoas abraçam, pessoas escutam o meu discurso sofrido e muitas vezes me consideram como vítimas, e eu passo a acreditar nessa narrativa de que eu sou apenas uma vítima da vida, uma vítima da sociedade, uma vítima do governo, uma vítima dos impostos, uma vítima do meu patrão, uma vítima do meu marido, uma vítima do meu líder na igreja. Eu sou apenas uma vítima. Sabe por quê? Porque o sofrimento tem uma imensa capacidade de nos cegar de uma maneira tão profunda, e Jesus fala isso aqui: a carne é fraca, vigiai comigo, porque a carne é fraca. É assim que quando Jesus é preso, Pedro é aquele cara que, de uma hora assim, naquela impulsividade própria de Pedro, ele puxa a espada. Agora seja sincero comigo, você acha que Pedro mirou na orelha de Malco? Você acha, irmão? Eu diria assim, como naquelas situações que a gente diz, se eu tivesse mirado, não acertava. Muito difícil Pedro ter mirado na orelha de Malco. Jesus está lá com os discípulos orando, Judas vem. Parece que esse batalhão que vem do sumo sacerdote, Caifás, ele vem atrás assim no escuro, mas vem armado, com espadas, com porretes,
como se fosse prender a um grande ladrão, a um cara extremamente perigoso. E Pedro, nessa impulsividade, ele puxa a espada e tenta a vida contra um oficial, talvez aquele que estivesse à frente do batalhão, o comandante, que era um funcionário do sumo sacerdote, que ele, na verdade, não havia nenhuma relação espiritual, na verdade era uma relação muito mais de poderes dentro da religião judaica naquela época. E esse cara que vem à frente, ele recebe a espada, e a espada corta a sua orelha. João relata para a gente que o nome desse cara é Malco. Nós não sabemos se Malco se converte. Alguns vão dizer que sim, porque João, quando escreve o seu evangelho, já é bem depois de Mateus, Marcos, Lucas, e talvez o fato dele descrever o nome do guarda é porque João tenha conhecimento de que ele realmente se converteu. Bom, não sabemos. O fato é que Jesus ora com Malco, e Jesus cura Malco naquele momento, e Jesus lhe estabelece aqui um princípio espiritual maravilhoso a respeito do sofrimento. Não é a espada que vai dar um basta nele, porque a espada, quem usa da espada, fica rendido à espada. Talvez a gente pudesse usar um dos provérbios bíblicos que diz: aquele que faz uma cova, cairá nela. Aquele que usa da espada, que usa do seu artifício, da sua maneira para resolver a vida, se torna escravo exatamente daquilo. E seja bem sincero, irmão, você se entregou a uma medicação porque achou que ela ia resolver o seu problema, mas se tornou escravo dela. Você se entregou a um novo relacionamento achando que ele iria resolver o antigo, mas se tornou escravo e subserviente desse novo. Você se entregou a um novo trabalho e a um novo projeto, achando que ele seria a solução para sua casa e sua família, mas se tornou escravo desse. E até mesmo nos entregamos à religião, e uma religião sem Deus, ela tem um imenso poder do mesmo jeito a nos tornar escravos, presos e não livres. Jesus está dizendo a Pedro que o que está ali acontecendo é para que se cumprisse as Escrituras. E ele repete isso, dizendo: Pedro, você quer ir contra Deus? Você quer agir de uma maneira tal que as Escrituras não sejam cumpridas aqui na terra? Não é assim, Pedro. Meus discípulos não devem funcionar dessa maneira. Pelo contrário. Lembre-se bem do que todas as Escrituras sagradas disseram ao meu respeito. E aqui ele diz mais uma vez, citando provavelmente Zacarias, no capítulo 13, dizendo que quando Jesus fora preso, todos os seus discípulos o deixaram e o abandonaram. Mas Jesus, quando está sendo preso, ele não está sendo preso como quem está se vitimizando ao sistema e ao sofrimento. Mas Jesus está vivendo o sofrimento de uma maneira que pode dar o tom da melodia da vida da gente, que não tem como fugir, vamos passar por isso. Mas o tom dessa melodia não é a vitimização, não é a espada. O tom dessa melodia é se colocar submisso na presença de Deus. Quando Jesus está orando no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, o que, irmãos? Afasta de mim, mas que seja feita o quê? A tua vontade. Jesus, no meio do sofrimento, está dando o tom a essa música, a essa sinfonia maravilhosa da vida que nós temos aqui na presença de Deus. E esse tom é o tom de alguém que se submete a Deus de uma maneira tão forte, tão poderosa, que João, no capítulo 18, quando fala para a gente desse texto,
diz assim: quando chegam os guardas lá, todos armados, perguntando quem é que nós vamos prender, Jesus diz assim: eu sou. Sabe o que acontece quando Jesus diz: eu sou? Aqueles homens caem no chão, diante de tamanha autoridade do nome de Deus. Caem rendidos ao chão, sem poder nenhum. Jesus diz a eles: vocês vieram me prender como se eu fosse um Fernandinho Beira-Mar, como se eu fosse um grande ladrão. Está aqui, pode me prender, pode me levar. Porque na verdade, enquanto para os discípulos o sofrimento devia ser dado um basta, para Jesus o basta só seria dado se ele carregasse sobre o seu corpo, naquela cruz, todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Tudo. E quando ele fez isso, João, no capítulo 19, relata para a gente que a palavra de Jesus é: está feito, está consumado. Porque ele morreu por todos, de uma maneira majestosa, poderosa, cheia de glória naquela cruz, para que, por causa desse sacrifício, ele pudesse ver o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficar plenamente satisfeito e feliz. Mas você está ouvindo e dizendo: tudo bem, mas Jesus foi na cruz e eu continuo sofrendo. E parece que não resolveu, parece que a coisa está difícil, o mundo. Presta atenção no que as palavras vão dizer para a gente no Novo Testamento. Paulo diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o nosso bem. Todas elas. Porque Deus tem propósitos em meio ao sofrimento e às lutas da nossa vida. Nós não precisamos da espada, porque à medida que tomamos a espada para resolver, nos tornamos escravos da espada. Mas Paulo nos chama para olharmos para Deus e percebermos que em meio a isso Deus tem um propósito. E o propósito maior é nos fazer a imagem do seu Filho aqui na terra. Como também Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, que ele veio reconciliar consigo o mundo, nos reconciliou e também nos fez aqui na terra como que embaixadores, como que agentes dessa reconciliação, para que o mundo fosse reconciliado com ele através do nosso meio. De forma que nós que estamos ao redor e andando com Jesus, somos chamados a, na presença de Malco, apontar para Deus e não apontar para a espada. Eu falei no domingo passado à noite que o problema não é o mundo se rendendo, as pessoas que não conhecem a Deus se rendendo ao sofrimento e à maneira como o mundo resolve o sofrimento. O grande problema é como nós cristãos, como nós que somos salvos por Deus, conhecemos Jesus, queremos viver o sofrimento e resolver o sofrimento da mesma forma. Tá ruim? Toma aqui o cartão, liga para fulano, ele vai resolver. Toma aqui esse cartão, vai lá naquele lugar, vai ali, faz uma mandinga gospel e você vai ver que sua vida vai melhorar. É assim, irmão. Enquanto que, na verdade, Paulo diz para a gente que por causa de Cristo e do Evangelho, nós somos como que reconciliadores, não desse mundo consigo mesmo, não do indivíduo com sua individualidade, não do ser humano consigo mesmo, mas nós somos reconciliadores do mundo com Deus e reconciliadores de pessoas com Deus, para que a imagem e semelhança de Deus seja resgatada e redimida
na vida das pessoas ao nosso redor. Porque Jesus deixa para a gente esse princípio maravilhoso de que o seu sofrimento, ele foi suficiente para que nós pudéssemos crer, e crendo, nós teríamos a vida eterna e o seu reino em nosso coração e em nossa vida. É assim que Jesus termina, mas o texto termina dizendo que os discípulos fugiram. Fugiram como muitos fugiram quando Jesus passou a pregar em João no capítulo 6, dizendo que vocês vêm para mim porque comeram pão e comeram peixe, então agora estão tudo de boa, e querem comer mais pão, e querem comer mais peixe, serem curados, e aí vocês vêm a mim. E quando Jesus prega o Evangelho, a turma vai tudo embora. Esses discípulos, naquela hora, ficaram com Jesus. Mas esses estão indo embora, porque o Evangelho da cruz, naquele momento, escandalizava até mesmo a eles. Como muitas vezes o Evangelho da cruz, para passarmos pelo sofrimento através da cruz, escandaliza até muitos de nós que estamos dentro das igrejas e sendo formados pela palavra de Deus em nosso coração. Queria convidá-lo a orar e a gente entregar a nossa vida ao Senhor. Eu não sei como o seu coração se posiciona hoje à tarde, início de noite aqui. Não sei. Deus sabe. Talvez você entrou pensando que iria aliviar o sofrimento. Eu quero chamar você para crer, para olhar para Jesus, para largar a mão da espada e se render aos processos e ao movimento do que Deus está fazendo aqui em nosso meio, em nossa vida, na sua vida, na presença do Senhor Jesus. Para que a palavra de Deus seja cumprida no seu coração e na sua vida. De repente você entrou aqui, não conhece nem Jesus, mas de alguma forma Jesus está se revelando para você. Você pode orar no seu coração dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A vida está difícil. Eu não vou te buscar como quem busca uma alternativa. Eu quero te buscar aqui, o Senhor seja de verdade o Senhor da minha vida e do meu coração. Mas você pode dizer: Senhor, eu não quero só que o meu sofrimento, meu problema seja resolvido. Eu quero o Senhor. Eu quero te conhecer. Mesmo que para isso essa sensação de mal-estar e angústia e peso, ela vai demorar para sair. Não vai ser instantâneo, mas o Senhor pode se revelar nesse meio e em tudo isso, como Deus de cura, de perdão, de graça, de confronto, um Deus que venceu as nossas batalhas e tem poder também para vencer o nosso coração. Jesus nos ensina que o processo, o movimento do coração é de submissão, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a Tua vontade. E se você entendeu dessa forma, de uma maneira espiritual, pelo Espírito, essa palavra, eu queria que você, como uma atitude externa, se você entendeu no seu coração e quer dizer para Jesus assim: seja feita a Tua vontade, eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. E à medida que se colocar em pé, entregue para Jesus o que está pesando. Entregue para Jesus a sua vida. À medida que você ficar em pé, entregue para Jesus a angústia, a preocupação. Entregue para Jesus a espada, a sua maneira de resolver
de trilhar os caminhos, dizendo a Jesus: Senhor, eu quero trilhar a tua maneira, do teu jeito, no teu caminho, na tua direção, na tua presença. Eu não vou te abandonar, Senhor. Eu vou me submeter a ti. Você pode ficar em pé no seu lugar e a gente vai orar. Senhor Deus, nosso Pai, ó Senhor, nós precisamos tanto de ti, porque não há em nós poder, não há em nós, Senhor, condições nenhuma, capacidade, habilidade, a gente poder desfrutar, falar, entender, Senhor, com profundidade esse mistério do Evangelho. Mas, Senhor, o que estava oculto, o Senhor revelou. Nós queremos aqui, Senhor, dizer: queremos te conhecer, queremos conhecer com mais profundidade o teu amor, mesmo que isso doa, mesmo que isso, Senhor, nos leve a caminhos, ó Deus, muitas vezes difíceis, nos leve até mesmo a largar a mão da espada, para confiar em ti, depender de ti. Ó Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, abençoa-nos. Ó Deus, cada um aqui que está em pé, de forma especial, derrama uma cura, um bálsamo, uma graça, um renovo, um poder, uma autoridade, Senhor, que é própria do teu Espírito, da tua palavra. Ó Senhor, reveste-nos com essa vida, Senhor, para a gente viver aqui na terra, conseguindo enxergar o Senhor e perceber o Senhor em todos os nossos caminhos. Entregamos a ti a nossa vida, Senhor. E se há aqui alguma causa que para nós seja impossível, se for a tua vontade, Senhor, move os céus e abençoa, e cura e restaura para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.